Samuel, capítulo 22, para a nossa meditação. Aleluias. Livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 22, para a nossa meditação. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e era com eles uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com eles moraram por todo o tempo que Davi esteve nesse lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fiques neste lugar seguro. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Amém? Quando eu estava meditando nesta palavra, neste livro, e a gente se faz a pergunta: como é que Davi, ou por que Davi, um valente, um guerreiro, um homem que derrotou o gigante Golias, o homem que era cantado nas canções, Saul matou 1000, mas Davi matou 10 milhares. E o que esse homem estava fazendo em uma caverna? Nós somos sabedores que a partir do versículo 14 de 1 Samuel, a vida de Saul como rei começou a desagradar a Deus. A Bíblia declara que as ações impensadas, as atitudes que Saul estava tomando, causaram tristeza no coração do Senhor. E a partir de então, entra em cena um jovem que nós já conhecemos a sua história, um jovem chamado Davi. Davi havia vivido momentos de glória, quando ele derrota o gigante Golias, e inúmeras outras conquistas de Davi, e principalmente pelo fato de Deus ter escolhido Davi para ser sucessor de Saul. Isso trouxe algo terrível ao coração de Saul. Entrou no coração dele os ciúmes, entrou no coração dele a inveja, o ódio, e Saul passou a perseguir Davi para matá-lo. Davi foge, porque quem está sendo procurado para ser morto não vai ficar ali. E Davi fugiu. E quando ele foge, ele acaba caindo nas mãos do rei Aquis de Gate. E Davi, mediante aquela situação, ele olha: esse povo vai acabar comigo. E Davi toma uma atitude. Ele se finge de doido, se finge de louco, para se livrar das mãos do rei Aquis. E a Bíblia fala que o rei Aquis liberta Davi. Ele fala: olha, fala para os seus soldados, esse homem está louco. Já não basta o que eu tenho aqui à minha volta, vocês ainda trazem mais um para me incomodar? Liberta este homem, tira este homem daqui. E Davi novamente se torna um fugitivo. Mas ele se esconde em uma caverna chamada Caverna de Adulão. Adulão significa justiça do povo, refúgio, lugar forte. É um complexo de cavernas que fica no Vale de Elá. E o pessoal que foi em Israel esse ano, nós estivemos lá nesta caverna. Estivemos em algumas, porque são várias cavernas que existem lá, com várias profundidades.
Aí eu fico me perguntando, por que Davi se esconde em uma caverna? Porque Davi já não tem mais palácio. Davi se esconde em uma caverna porque ele já não tem mais fortaleza. E a Bíblia Sagrada nos diz que este homem fugitivo, ele tinha uma promessa. Que este homem fugitivo havia descido sobre ele uma certa unção. Aquele homem que estava fugitivo, escondido em uma caverna, estava consciente aonde Deus iria colocá-lo. Só faltava o momento certo, a hora certa, para que isso viesse a acontecer. Mas uma coisa eu digo para você, eu não sei se neste momento você se encontra escondido em uma caverna. Eu não sei se neste momento você se encontra como um fugitivo, ou fugindo de outras dificuldades da vida. Mas uma coisa eu te digo, crente que é crente e que tem fé e tem convicção, sabe aonde Deus vai colocá-lo. Aleluias. E muitas vezes, escondido em uma caverna, ele está consciente de que Deus vai agir. Ele tem plena convicção daquilo que Deus vai fazer. Aleluias. E Deus nesta noite, Ele vai agir na vida de pessoas. Ele vai tomar na sua mão e vai fazer coisas extraordinárias. Porque não é uma caverna, não é uma situação que vai impedir Deus agir na sua vida. Aleluias. Davi, ele teve que abandonar tudo. Davi, ele abandonou o palácio. Davi, ele abandonou a sua família. Davi, ele abandonou o conforto. E o fato de Davi estar vivendo aquele momento, não queria dizer que aquele momento iria tirar tudo o que Deus havia prometido a Davi. Tudo que Deus havia feito sobre a vida de Davi. E Davi era consciente de que Deus, lá na casa do seu pai, quando ele era um menino, na presença dos seus irmãos, foi derramado o óleo da unção sobre a vida dele. Aleluias. E aquilo que Deus, Ele projeta para as nossas vidas, ninguém pode impedir. Tenha plena convicção nesta noite, que aquilo que Deus projetou para a sua vida, ninguém vai tirar, ninguém vai tomar, ninguém vai impedir aquilo que Deus tem para você. Aleluias. E Davi, ele sabia disso. Davi, ele tinha plena consciência disso. E ele sabia que aquele momento na caverna era um momento temporário. Ele sabia que aquele momento iria passar. Eu sei que muitas vezes vão surgir circunstâncias na minha, na sua vida. Circunstâncias que vão nos levar para alguma caverna. Mas saiba de uma coisa, que talvez você não esteja preparado para enfrentar essas circunstâncias, mas a boa mão do Senhor, ela é sobre a sua vida. E o Senhor, Ele entra nessa peleja, o Senhor, Ele entra nessa batalha com você nesta noite. Aleluias. Se algo que Davi tinha plena certeza, algo que Davi tinha plena convicção, era onde Deus iria colocá-lo. Davi olhava para si e via, olha, eu sou um fugitivo, eu estou em uma caverna, eu não tenho mais nada, mas eu sei que o meu lugar não é aqui. Eu sei que eu não vou permanecer aqui neste lugar. Aleluias. E em nenhum momento Davi se esqueceu daquilo que Deus havia prometido a ele. Davi não deixou que as circunstâncias viessem abafar ou viessem esconder aquele sentimento da promessa de Deus sobre a sua vida. Aleluias. Deus nos prepara para aquilo que Ele preparou para nós. E Davi estava sendo preparado para isso. A caverna de Adulão, ela foi um lugar de tratamento, não somente para Davi. Davi sabia que por mais que ele estivesse naquele momento, naquela caverna,
ele sabia que o seu lugar final era o trono de Israel. Aleluias. Precisamos entender que por mais que enfrentamos dificuldades, por mais que estamos em situações desconfortáveis, o que Deus sonhou para mim e para você é muito maior do que todas as circunstâncias que nós estamos vivendo. Aleluias. E eu profetizo que essa situação desfavorável que você está vivendo, você não vai permanecer nela. É só um momento, é só uma passagem, porque Deus tem lugar, Deus tem projeto de vitória para a sua vida. Aleluia. Quando a família de Davi foi até a caverna ao seu encontro, por quê? Por que a família de Davi foi lá? Porque a família de Davi sabia que Saul estava procurando matar Davi. E quem procura matar Davi não vai deixar quem está ao seu redor sair ileso. Por quê? Porque a família de Davi já sabia que quando Davi foi buscar ajuda lá aos profetas, no capítulo anterior nos fala essa passagem, que Davi, ele foi até os profetas, ele foi pedir auxílio, e Saul ficou sabendo disso. Saul mandou matar todo mundo. E a família de Davi falou: olha, aqui nós não podemos ficar, nós temos que ir ao encontro dele. E a família de Davi sabe aonde ele estava e foi ao seu encontro. Só que, da mesma forma que a notícia se espalhou e chegou até a família de Davi, essa notícia se espalhou em outros lugares. O problema foi aonde essa notícia chegou. Porque essa notícia acabou chegando, indo ao encontro a pessoas que estavam em aperto, a pessoas que estavam em dificuldades. A notícia chegou entre aqueles que foram abandonados, entre aqueles que foram rejeitados, entre aqueles que nem mesmo o rei Saul queria mais. E a notícia chegou ali no meio daquele povo. Só que essas pessoas que estavam em dificuldades, o que esses homens fizeram? Olha, nós vamos atrás de quem nós sabemos que pode fazer alguma coisa por nós. E essas pessoas foram atrás de Davi. E eu fico pensando, Davi, quando ele estava ali na caverna, que ele vê aquela comitiva de ilustres, entre aspas, porque você imagina 400 pessoas chegando, você fica assustado. Mas imagine quando você olha para um semblante de 400 pessoas que estão em dificuldades, 400 pessoas que estão em apertos, 400 pessoas que estão com espírito amargurado, você se assusta. Porque, como a Bíblia diz, que um coração alegre aformoseia o rosto. E aqueles homens não tinham alegria em seu coração. Então o semblante daqueles homens eram semblantes pesados. E Davi deve ter se perguntado: o que se passa? Que multidão é essa? Que povo é esse? Aí ele fala: já não basta eu estar na situação que eu estou, ainda vem até mim 400 pessoas na mesma situação, ou até pior. E agora? O que eu vou fazer com essas pessoas? Mas só que uma coisa linda que eu acho, que mesmo Davi naquela situação, mesmo Davi também sendo um fugitivo, Davi, ele acolheu aqueles homens. Mas uma coisa eu digo para você, eu não sei se você se encontra em alguma dessa situação. Eu não sei se você se encontra numa situação de estar rejeitado. Eu não sei se você se encontra numa situação de aperto. Eu não sei se você está passando por um momento de frustração. Eu não sei se você está com o espírito amargurado. Mas saiba de uma coisa, Deus, Ele permite certas situações nas nossas vidas para que nós possamos ajudar outras pessoas que estejam vivendo a mesma situação ou até uma situação
pior. E Deus permitiu isso na vida de Davi. E uma coisa que eu estava olhando, nós estamos na escola de Deus. Nós estamos na escola de Deus. E cada momento que nós vivemos é marcado por aulas da parte do Senhor. Cada momento na nossa vida é uma lição que Deus nos dá. Mas qual é o objetivo? É o objetivo de nos levar a ter mais intimidade com Deus. Essa escola que nós vivemos, o objetivo dela é nos levar até ter intimidade com Deus. E nós sabemos que Davi, naquela caverna de Adulão, ele passou por um momento de intimidade com o Senhor. Há vários salmos que foram escritos por Davi naquele momento, ali dentro daquela caverna. E Davi vivia a mesma situação daqueles homens, mas talvez Davi ele nem se apercebia disso. Davi ele estava em aperto, porque ele era um fugitivo. Davi também, eu vejo que Davi estava endividado. Mas por que Davi endividado? Porque quando a família de Davi chega até ele, e ele vê que ele não tem como dar segurança à sua família, ele vai até o rei de Moabe e fala: olha, guarde aqui a minha família, guarde aqui o meu povo, porque eu não tenho condição de estar com eles, eu não tenho condição de dar segurança a ele. Fique com eles até que eu saiba o que Deus vai fazer comigo. Aleluias. Davi naquela caverna, ele também estava buscando uma resposta de Deus para a sua vida. Aleluias. Eu não sei se nesta noite você também está buscando uma resposta de Deus para a sua vida. Aleluias. Mas na forma que você está, no momento que você está, quando você se colocar de joelho, buscar uma intimidade com Deus, buscar mais comunhão com Deus, eu tenho plena convicção que você saberá o que Deus vai fazer com você. Aleluias. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus só vai fazer coisas boas. Deus só tem vitória para o seu povo. Aleluias. Aleluias. E Davi também estava amargurado, porque lá atrás, como eu já disse, Davi se fingiu de louco para fugir do rei Aquis, né? E também nós podemos entender que lá em Coríntios, Paulo fala assim, que nós consolamos os outros com as mesmas consolações que um dia nós fomos consolados. Aleluias. As provas, as dificuldades que nós enfrentamos, elas servem para que nós venhamos a ajudar o nosso irmão, a ajudar a ele a enfrentar a situação, a consolá-lo no momento de dificuldade. Quando nós estamos vivendo momentos difíceis, nós queremos fugir, nós queremos esconder, mas são nesses momentos que Deus, Ele quer tratar conosco. Ele está trazendo pessoas que estão vivendo a mesma situação, a mesma realidade, para que nós possamos consolá-las, para que nós possamos ajudá-las. E eu aprendo aqui nesta passagem que Davi, ao invés de se conformar com sua situação, Davi ele procurou tirar proveito daquela situação. Será que quando nós estamos vivendo dificuldades, será que quando nós estamos vivendo momentos de verdadeira tribulação, de verdadeiro aperto na nossa alma, será que nós sabemos tirar proveito da situação que estamos vivendo? Parou para pensar? Davi, ao invés de usar as suas frustrações, as suas decepções, as suas angústias, ele enxerga
diante de 400 homens, a oportunidade de compartilhar com eles a sua fé. De dizer para eles: olha, nós estamos aqui, mas nós não vamos ficar aqui. Aleluias. Você não vai permanecer no seu momento de dificuldade. Você não vai permanecer no seu momento de angústia. A partir do instante que os 400 homens chegaram até Davi, estava sendo colocada sobre ele a oportunidade de uma grande escolha. Davi, ele poderia escolher: olha, ou eu me torno mais um fracassado, ou eu tomo uma postura diferente diante desses homens. Eu vou tomar uma postura de vitória. Tudo na nossa vida é uma escolha. A nossa salvação é uma escolha. O nosso casamento é uma escolha. Vestir uma roupa é uma escolha. Comprar um carro é uma escolha. Da mesma forma que vencer ou ser vencido é uma escolha. Quais têm sido as nossas escolhas ultimamente? O que você tem escolhido para a sua vida ultimamente? Você tem escolhido se viver um momento de autocomiseração, de autopiedade, ou você tem tomado uma postura e escolhido falar assim: olha, eu não aceito isso na minha vida, eu tenho um Deus que é todo poderoso e Ele vai me permitir ser vitorioso nesta situação. Aleluias. Imagine Davi diante de 400 pessoas, sem visão, sem nenhuma visão de vitória, sem nenhum comportamento, uma perspectiva de vida. Aquelas pessoas não tinham nada. Aquelas pessoas só tinham momentos de tristeza, de fracasso. Agora eu te faço uma pergunta. Humanamente falando, o que é mais fácil? 400 pessoas convencer uma? Ou uma convencer 400 pessoas? Imagine, você diante de 400 pessoas totalmente fracassadas, totalmente sem expectativa. Será que essas 400 vão te convencer a estar como elas? Ou você vai ser capaz de convencer essas 400 pessoas? Aleluias. Que impacto a sua vida tem causado aquelas pessoas que estão ao seu redor? Eu fiquei observando a vida de Davi. Davi, ele não permitiu que os problemas daquelas 400 pessoas viessem a influenciá-lo. Davi não permitiu ser influenciado. Nós temos consciência que a nossa batalha, ela é grande. Nós batalhamos contra Satanás todos os dias, porque ele nos tenta todos os dias. Nós temos a nossa carne, que também batalha conosco todos os dias, porque a nossa carne não quer que nós venhamos acordar cedo, a estar na igreja, na consagração, no jejum, na oração, buscando a presença do Senhor. Não quer que nós saímos debaixo da coberta, deixamos o nosso cantinho, o nosso aconchego, para vir à casa do Senhor. E o mundo, ele quer nos tragar. Ele quer tomar nosso tempo no trabalho, nos enchendo e não nos permitindo também a estar na presença do Senhor. Aleluias. Mas Davi, ele fez uma escolha. Davi, ele decidiu não ser derrotado. Davi, pelo contrário, ele escolheu vencer e ajudar aquelas 400 pessoas. Aleluias. Mesmo no nosso momento de dificuldade, nós temos a condição de estender a nossa mão e ajudar o nosso próximo. Mesmo em dificuldades, nós temos condição de socorrer o nosso irmão. Aleluias. Mas muitas vezes, nós preferimos nos calar e virar as costas. Esses homens que procuraram Davi não eram os mais nobres.
Davi olha para aqueles 400 homens, que eram homens endividados, apertados e amargurados de espírito. Davi olha para eles e enxergou algo especial. Davi enxergou que ele poderia trabalhar na vida daqueles homens e fazer a diferença. Davi nos dá uma lição, que mesmo estando em uma caverna, ele teve condições de ajudar pessoas que estavam em dificuldades. Porque Davi estava cercado de pessoas desqualificadas, pessoas fracassadas, mas ele não permitiu que esse sentimento o dominasse. Aleluias. Os verdadeiros líderes atraem as melhores pessoas, vendo nelas as qualidades de caráter que mais admiram. As pessoas que cercaram Davi talvez pudessem passar desapercebidas se não tivessem encontrado com eles. Da mesma forma, os discípulos de Jesus poderiam ter passado desapercebidos se não tivesse encontrado e ficado ao lado do Mestre. Aleluias. Talvez você, talvez eu, talvez nós também pudéssemos passar desapercebidos se nós não tivéssemos sido socorridos pelo nosso Mestre. Aleluias. O nosso Senhor Jesus nos capacita e nos faz a sermos diferentes. Aleluias. O pequeno bando que se ajuntou a Davi, um pequeno bando, 400 pessoas, um pequeno bando de rejeitados, aleluias, teve uma promessa grande, porque eles seriam o futuro de Israel. Quando uma pessoa ama ao Senhor, quando uma pessoa teme ao Senhor, há uma graça, há uma alegria sobre ele. Há algo que não somente os olhos percebem, mas o Espírito percebe. Como nós costumamos dizer, olha, o meu espírito bateu com o dele. Há aquela comunhão, porque quando nós servimos ao Senhor, quando nós encostamos em alguém que realmente serve ao Senhor, nós sentimos afinidade com aquela pessoa, nós queremos estar perto daquela pessoa, nós queremos conversar com aquela pessoa. E foi assim na vida de Davi. Aleluias. A presença de Deus que havia na vida de Davi atraiu aquelas pessoas até ele. Davi ali naquela caverna, ele estava como fugitivo. Ele não tinha nada para oferecer àquelas pessoas. Ele não tinha segurança, ele não tinha dinheiro, ele não tinha nada. Mas havia algo especial. Havia a unção de Deus sobre a vida de Davi. Havia a graça de Deus sobre a vida de Davi. Aleluias. E aí eu me pergunto, como um homem em crise teve condições de transformar 400 fracassados em valentes? Como um homem em crise teve condições de transformar 400 fracassados em valentes? Aleluias. O que Davi fez com esses homens endividados, apertados, amargurados de espíritos e sem esperança, homens totalmente desiludidos, homens totalmente rejeitados pela sociedade. Davi recebe todos esses homens, só que Davi passa a ter com eles uma nova linguagem. Davi passa a ter com eles uma nova maneira de agir. Davi passa a ter com eles uma linguagem de vitória. Davi passa a ter com eles uma linguagem de transformação. Aleluias. Davi, ele passa a ter com aqueles homens uma palavra de vitória, de transformação e de conquista. Davi diz para eles, olha, uma nova história vai ser escrita para as suas vidas. Aleluias. E eu creio que uma nova história Deus está escrevendo para a sua vida nesta noite. Aleluias.
uma nova história foi escrita na vida daqueles 400 homens. Aleluias. Homens que foram rejeitados, homens que foram abandonados, eles agora estavam recebendo preparo para lutar. E a Bíblia nos conta que Davi fez desses homens o seu exército. Aleluias. Os irmãos, se puderem, abrem as suas Bíblias lá em 1 Crônicas. Aleluias. Onde nós vamos perceber a diferença de 400 rejeitados, de 400 fracassados lá em 1 Samuel. Lá em 1 Crônicas 12 diz assim: são estes os que vieram a Davi, a Ziclague, quando era fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram os valentes que ajudavam em guerra. Aleluias. Quando Davi era fugitivo, chegou até ele 400 rejeitados, 400 fracassados, 400 homens que não valiam nada diante da sociedade. Mas aqui em Crônicas, é uma nova trajetória para aqueles homens. Eles são chamados de valentes. No versículo 2, fala que esses homens, eles tinham tanta destreza, que eles atiravam os seus arcos, as suas flechas, tanto com a mão direita, tanto com a mão esquerda. Eles jogavam arco, eles lançavam as pedras na funda, não tinha empecilho. Aleluia. Eu não sei se você está me entendendo. Você pode ter chegado na presença do Senhor rejeitado, fracassado, abandonado, mas o Senhor, Ele está tratando com você. Ele está lhe preparando para que você venha ser um valente na casa do Senhor. Aleluias. E eu estava meditando. Homens que chegaram com o rosto fracassado. A fisionomia daqueles homens era fisionomia de amargurados, fisionomia de tristeza, fisionomia de pessoas que estão como... Lá, quando nós fomos para o Brasil, às vezes a gente olhava para algumas pessoas e até meu esposo falava assim: filha, você vê a fisionomia daquela pessoa sofrida. Você vê no semblante da pessoa quando ela está em sofrimento, que às vezes você olha e fala assim, não tem nem esperança. E foi dessa forma que esses homens chegaram ali até aquela caverna. Mas olha, eles chegaram com essa fisionomia sofrida, fisionomia amargurada. Mas olha como aqui em 1 Crônicas descreve a fisionomia desses homens. Eles eram homens valentes, homens de guerras para pelejar, armados de escudo e de lança. Seu rosto era como de leões. Aleluias. Não existia mais aquela fisionomia sofrida. Não existia mais aquela fisionomia de tristeza. Aqueles homens agora tinham fisionomia de leões. Você já olhou para a fisionomia de um leão? O leão é um guerreiro, é chamado como o rei da selva. Aleluia. Tome posse nesta noite. A sua fisionomia será transformada pelo poder do Senhor. Aleluias. 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 E eu fazendo as comparações. Aqui no versículo 14 diz que o menor valia por 100. O menor, quem não era nada, ele tinha força, ele tinha destreza, ele tinha agilidade por 100 homens. Aleluias. Mas o maior, ele valia por 1000. Aleluia! O que você está valendo, eu quero dizer que por mais que você se sinta menor na casa do Senhor, você vale por 100. Aleluias! O Senhor, Ele te dá destreza para você valer por 100. Aleluias! E aqui diz, porque naquele tempo, dia após dia, vinha Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército como o exército de Deus. Dia após dia,
chegava até Davi pessoas que se ajuntaram e se formaram um grande exército, como o exército de Deus. E aqui fala que o exército de Deus, assim como as vitórias de Davi, eram as vitórias de Deus. Da mesma forma que você tem que ter lealdade para com Deus, fazendo parte do exército de Deus, aquele povo também era leal a Davi. Aleluias. Uma coisa eu digo, Deus não quer que você fique na caverna, e muito menos rodeado de fracassados. Aleluias. O Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. E o Senhor, Ele vai estar completando a boa obra em sua vida. Chegará o tempo de que você será transformado em um valente. E eu creio que esse tempo pode ser hoje. Eu creio que esse tempo pode ser agora. Aleluias. Só que uma coisa eu digo para você. De todo este relato que eu fiz aqui, este Davi, ele é Jesus, ele representa Jesus, simboliza Jesus, porque em várias passagens da Bíblia, nós vemos relato que Davi simboliza Jesus. E assim como o rei Davi recebeu aqueles fracassados, aqueles rejeitados, Jesus também, ele nos recebeu. Ele recebeu a mim, recebeu a você. E muitos de nós chegamos na presença do Senhor rejeitado, fracassado, abandonado no verdadeiro lamaçal do pecado. Só que uma coisa maravilhosa, Deus, Ele não olhou para a nossa situação. Jesus, Ele não olhou para a minha situação quando eu cheguei até a Ele. Jesus, Ele não olhou para a sua situação quando você chegou até os pés dele. Jesus, Ele simplesmente, Ele te abraçou. Jesus, Ele nos abraçou. Jesus, Ele nos permitiu a nos lavar, a limpar os nossos pecados, aleluias, e a nos purificar. Então todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, todas as nossas dívidas, todos os nossos pecados, eles foram perdoados pelo Senhor Jesus. Aleluias. Jesus não nos rejeitou. Ele simplesmente nos chamou. E Ele nos convocou para que nós venhamos a ser o seu soldado. Hoje, eu faço parte do exército de Cristo. E você também faz parte do exército de Cristo? Então se prepare. Aleluias. Então se prepare para você continuar sendo fiel ao Senhor. Aleluias. Hoje nós não pertencemos mais a este mundo. Hoje nós pertencemos ao reino dos céus. E hoje nós fazemos parte do exército de Cristo. Amém? Receba essa palavra para o seu coração nesta noite. Que você não deixe as dificuldades, que vocês não deixem os problemas a assolar a sua vida, mas que você tome posse e que você realmente venha ter cara de leão nesta noite e combater todas as dificuldades que o inimigo colocar na sua vida. Que Deus vos abençoe. Eita glória, aleluias, glória a Deus. Meu amado, você não sabe, não tem a noção do potencial que há dentro de você.